Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a trava do tipo Trade Lock. Para isso eu vou desmontar esse canivete da marca Cold Steel, que no caso é o modelo Voyager no tamanho large com a lâmina do estilo Tanto, sendo que eu já postei para vocês o review completo desse modelo e de uma série de outros modelos da Cold Steel que também utilizam a trava do tipo Trade Lock, como por exemplo aqui a gente também tem o modelo Recon 1 e também aqui o modelo então o Tough Light. Para quem ainda não conhece, a trava Trade Lock é uma das travas mais resistentes do mundo, se não for a trava mais resistente até hoje, sendo que ela é uma marca que é utilizada apenas pela Cold Steel e foi inventada então pelo Andrew Denko, que hoje tem a própria marca, mas por muitos anos então trabalhou para a Cold Steel. A trava Trade Lock ela funciona de uma forma muito parecida com uma trava Backlock, porém aqui entre a parte realmente da trava e da lâmina ela também tem ali um pino. Além disso, tem algumas outras modificações, algumas outras características da trava que eu vou mostrar para vocês desmontando esse canivete. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição então o link para compra para todos os modelos da Cold Steel que eu estou mostrando aqui no vídeo e também para todos os itens que eu vou utilizar para desmontar então o canivete. Como por exemplo esse kit de Bits Torx da marca Wiha, que eu recomendo muito para vocês, sendo que dá para ver aqui que esse parafuso na parte do clipe e do corpo utiliza então o bits do tamanho T6, já vamos separar aqui o bit T6. E a parte então aqui do pivô dele, eu imagino que seja aí ou um bit T8 ou um bit T10. Então vamos testar aqui o bit T8. E o bit T8 ficou pequeno, então vamos testar também ali o bit no tamanho aqui T10. E ali na parte do pivô realmente é um bit tamanho T10, sendo que eu vou começar então aqui tirando a parte do clipe de bolso dele. Esse aqui é um canivete que inclusive eu já tirei o clipe dele uma vez para dobrar um pouco, né? Então para deixar um pouco mais suave, porque esse é um modelo, como ele tem uma textura muito forte nesse cabo que é feito em FRN, ele acaba, como o clipe vem de fábrica bem forte também, sendo um canivete que ao você colocar e tirar do bolso, ele acaba comendo bastante aí o bolso da calça. Muito mais, por exemplo, do que o modelo Recon 1 com esse G10 mais recente da Cold Steel, que ficou muito mais suave. Mas em contrapartida também é um canivete que tem uma pega realmente muito firme na mão. Esse aqui é um canivete bem grande também, lembrando que eu já postei para vocês o review completo dele. Então eu vou começar aqui tirando a parte do clipe. Para isso eu vou também utilizar aqui o Lala Tool. O Lala Tool normalmente vocês encontram lá na loja Facas HQ, mas agora ele está fora de estoque. Mas mesmo assim eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu gosto de utilizar então o kit de bits da marca Wiha com o Lala Tool. Vamos começar aqui então tirando o clipe. Então aqui a gente tem um clipe preso por 3 parafusos. E eu preferi então acelerar essa parte do vídeo para ele não ficar tão longo, sendo que na última vez então que eu tirei esse clipe, eu acho que na hora de montar o canivete de novo, eu utilizei um pouco então de trava-rosca e por isso os parafusos deram um pouco mais de trabalho para sair na parte do clipe. Lembrando que a Cold Steel então manda também um clipe para canhoto. Esse é um canivete que você pode utilizar tanto para destro como para canhoto, sempre então com a ponta para cima, então na posição tip-up. Mas como o clipe para destro é diferente do clipe para canhoto, eles mandam então um clipe no canivete e o outro clipe dentro da caixa. E agora eu vou começar então a desmontar ele por esse lado aqui, então pelo lado do parafuso do pivô, mas eu vou aproveitar então que o bit T6 já está ali, para vir aqui tirar os 3 parafusos da parte do corpo ali realmente do canivete. Então, esse é um ponto que eu acho que a Cold Steel poderia melhorar, então trocar esses parafusos T6 por parafusos T8, que são mais resistentes, mas embora sejam parafusos T6, esses ainda são parafusos bem resistentes. Então se você utilizar um bit de boa qualidade, você consegue sim montar e desmontar o canivete numa boa, sem danificar os parafusos. E agora eu vou pegar aqui então o bit T10 para soltar a parte do pivô, que é o último parafuso que falta então desse lado aqui das talas. Então vamos pegar aqui o bit T10, dar uma volta aqui. E esse é um canivete que eu sei que ele tem liner. Por exemplo, o modelo Recon 1 ele não tem liner, então ele vai ali direto para a tala de G10. Enquanto esse aqui ele tem então as talas que combinam ali uma parte de aço, então os liners de aço por dentro. E depois então ali a parte do FRN mesmo, então aqui nessa parte de cima. Então se eu pegar aqui o Lala Tool, usar ele como espátula, a gente já deve conseguir vir aqui tirando em partes essa tala aqui.
Então aqui saiu a tala, a gente chega na parte do liner. Essa aqui então é uma tala de FRN. Não, que no caso a Cold Steel, se eu não me engano, eles chamam de Grivery, esse tipo de material. E para mostrar aqui para vocês, eu vou tentar então deixar o canivete aberto. Então vamos abrir aqui o canivete e vim tentando aqui tirar essa parte então dessa tala aqui então desse liner. Se a gente vir aqui puxando o liner, eu espero que eu consiga desmontar ele sem liberar ali aquelas pecinhas, então a parte de stop pin e tudo mais. E aqui eu consegui deixar exatamente como eu queria para mostrar para vocês o funcionamento então da trava do tipo Trade Lock. Então se a gente pegar aqui o canivete, dá para mostrar a mola. Então a gente tem ali a parte da mola, ali a gente tem uma pequena sujeira que ficou também, acho que dá para limpar ali melhor depois, mas eu vou desmontar ele inteiro. Mas como funciona? Aqui a gente tem a mola, quando você vai apertar, ela libera ali a lâmina, e a lâmina vem então dobrando aqui, sendo que quando o canivete está aqui tá fechado, a gente tem que a parte do fio ficar bem próxima ali a parte de Grivery aqui mesmo, e ele trava então ali segurando naquele stop pin. Quando o canivete vem abrindo, a gente tem que ele vem abrindo aqui, e na hora que trava a lâmina, essa parte vem para baixo. Mas por que essa é uma trava tão mais resistente assim que um backlock normal? Como a gente também aqui, por exemplo, no modelo então Spyderco Endura 4 com a lâmina com a abertura Wave. No backlock normal, que ainda assim é uma trava bem resistente, a gente tem que a trava aqui ela encosta diretamente na lâmina, então não tem esse ponto aqui. Então dessa forma, com a trava do tipo Trade Lock, a gente tem que toda a força que é exercida na lâmina nesse sentido aqui, ela vai passar então para aquele pino, então para esse pino aqui que é um pino bem robusto, ao invés de passar diretamente para a trava, e esse pino vai passar a força aqui para o cabo. Quais são outras diferenças que a gente tem com a trava Trade Lock? Se vocês repararem aqui, a gente tem que essa superfície, então essa superfície aqui ela tem um certo ângulo, e aqui a gente também tem um espaço sobrando, então esse espaço aqui é para que a trava, com o tempo, ela vai entrando cada vez mais e ela aperte cada vez mais aqui essa trava. Inclusive, às vezes é mais difícil, tanto pela questão da mola ser um pouco mais resistente, como também por a gente ter aquele encaixe ali, de você acionar uma trava então do tipo Trade Lock em relação a uma trava do tipo Compression Lock. Então a gente tem essa diferença, sendo que outra diferença que a gente tem, além, é claro, da adição do pino, dessa superfície, desse espaço para a trava entrando cada vez mais e ficar cada vez mais resistente, né? Falam que é uma trava que consegue se adequar. E a gente também tem a diferença dessa folga aqui. Então, se vocês separarem, esse buraco aqui não é um buraco circular. Isso por quê? Porque é justamente para permitir então esse movimento da trava. Então, para que ela consiga se ajustar sempre, então ela consiga ali ir um pouco mais para frente e realmente sempre ter essa trava muito resistente mesmo. Porque se a gente faz força no sentido da lâmina desse lado aqui, a força vem para o pino. Se a gente faz força nesse sentido aqui, então se você bate na espinha, o que vai acontecer é que ela vai tentar pivotear aqui por esse ponto e ela vai então fazer força aqui tentando espremer entre o pino e essa trava aqui. Então uma trava extremamente robusta, muito confiável mesmo, que o Andrew Denko mandou muito bem na hora que ele projetou lá na Cold Steel. Então é muito bacana, uma trava extremamente confiável. A gente tem aqui o funcionamento da trava, sendo que aqui eu estou vendo que a gente não consegue ver o washer. Por quê? Porque ele está aqui desse lado. Então a gente tem uma combinação de dois tipos de washer então, nesse canivete, que é aqui. Tanto o washer eu acho, se eu não me engano aqui, que deve ser uma liga de bronze, como também o washer de Teflon. Então se a gente pegar aqui o washer daquele jeito, a gente consegue vir aqui e tirar, inclusive, a lâmina desse lado. Aqui ficou, então, o outro washer, que dá para mostrar para vocês como é a lâmina, então, do modelo Voyager. Sendo que, embora esse seja um canivete que não esteja muito sujo, eu vou limpar ele aqui um pouco com... Aqui a gente tem um papel higiênico mesmo. Então, dá uma limpada aqui na lâmina. E eu também pretendo aqui, só para fazer uma foto legal, então, para o fundo do vídeo, eu já mostrei para vocês como funciona a trava, continuar então desmontando aqui o canivete. Aqui a gente pode ver que caiu o pivô, então o pivô do lado direito, que a gente tem também os outros dois washers, vou deixar eles aqui em cima da lâmina ali um pouco. Aqui se a gente tirar, a gente tem a parte da trava,
E aqui que é legal mostrar para vocês, ó, o quanto a gente tem realmente de jogo, porque a ideia é que a trava consiga se mexer um pouco para frente, um pouco para o lado. Um dos pontos importantes dessa trava é realmente ter esse jogo aqui, então, na parte da trava, mas com a tensão da mola, ela não cai ali. Então a gente tem aqui a trava e aqui a gente tem também a parte da mola e desse backspacer aqui. Para tirar esse backspacer, talvez eu tenha que desparafusar esse parafuso aqui. Então o que eu vou fazer agora é uma organização aqui para não confundir de onde veio cada parafuso. E eu preferi acelerar essa parte do vídeo também, mas é uma desmontagem bem simples, como vocês podem ver, é um canivete bem tranquilo para fazer uma manutenção mais completa, mas para simplesmente limpar ele você nem sequer precisa chegar realmente ao ponto de desmontar todas as peças. Bom, então aqui eu tenho basicamente todas as peças que a gente tinha ali, sendo que a montagem do backspacer, como vocês podem ver, tem aqui mais 3 parafusos, assim como a gente tinha esses 3 parafusos desse lado, em que eles são presos, então, cada um de um lado desses parafusos aqui, esqueci como é que fala aqui, mas desse espaçador com a rosca dos dois lados, que tem também ali um formato em D, então ele entra com o formato certo na parte, do espaçador. Então aqui no espaçador dá para mostrar para vocês que ele tem também um formato em D, e por isso você consegue desmontar o canivete com apenas uma chave, você não precisa então travar de um lado com uma chave e desmontar do outro lado com a outra. A gente também tem essa outra pecinha aqui, que ela entra, então, aqui no backspacer, ela tem aqui aquele furinho, então ela entra como forma de reforçar a parte que a mola fica fazendo força, então a gente tem que ela entra ali, e ela fica dando um suporte um pouco maior ali, para a parte que tem então a mola. Agora eu vou limpar melhor todas as peças, e já volto então para vocês. E agora sim, com tudo limpo, eu consigo repassar aqui para vocês todos os componentes do canivete. A gente tem aqui então o clipe, os 3 parafusos do clipe, aquele pino que eu mostrei para vocês que dá o reforço do backspacer, então na parte onde ele segura a mola. Aqui a gente tem 3 parafusos e onde eles prendem aqui com os outros 3 parafusos. A gente tem as 2 talas, os 2 liners, os 4 washers, né? Então os 2 de bronze, os 2 de teflon, a lâmina, a mola da trava, o parafuso do pivô e o corpo do pivô, e aqui então os 3 pinos. E agora então minha ideia é remontar o canivete seguindo os mesmos passos que a gente fez anteriormente. Então primeiro colocar aqui essa parte, colocar então essa outra pecinha que fica ajudando ali a segurar a mola ali. Aqui a gente já pode colocar o backspacer, e o backspacer tem uma série de outros pinos também. Então aqui a gente tem uma série de outros pinos do backspacer. Aqui a gente já deve conseguir virar e vir adicionando então esses aqui com o formato certo daquele D. Então primeiro colocar um aqui, já vim pegar aqui com esse bit para vir e prender aqui. Então já faz um primeiro aperto dessa forma e vou seguir aqui então o mesmo procedimento com os outros 3. E aproveitando que essa parte é um pouco mais repetitiva, eu queria que vocês comentassem aí qual é o modelo favorito de canivete com trava tri-lock de vocês. Aqui eu também vou adicionar a parte do pivô, então aqui a gente tem o pivô também tem ali um formato em D, então ele só entra num sentido. Aqui, se a gente conseguir adicionar a parte do pivô e esses 3 pinos, então a gente tem esse pino aqui embaixo e esse pino aqui. Agora eu também vou colocar a mola, sendo que a parte da mola mais comprida é a parte que entra então ali no backspacer. E aqui eu também vou adicionar a parte da trava. Então aqui a gente também tem ali a parte da trava. Vou tentar adicionar ela assim. Sendo que aqui eu também quero fazer uma experiência de colocar um pouco de nano oil, só um pouquinho aqui, na área de contato entre ali a trava e a mola. Então, só um pouquinho ali de nano oil. Eu gosto bastante então do nano oil porque ele também vem com esse aplicador que permite você colocar certinho ali onde você quer realmente colocar o óleo. Sendo que para esse canivete eu estou utilizando o nano oil de peso 10,
que é o mais recomendado então para canivetes que contam com ação por arruelas. Colocando aqui de volta o pivô que caiu. E eu também decidi acelerar essa parte do vídeo, mas basicamente ali eu coloquei um pouco de nano-oil entre as talas e a arruela de bronze, e depois um pouco mais então de nano-oil entre a arruela de bronze e a arruela então de teflon. Depois eu também coloquei um pouco entre a arruela de teflon e a lâmina, para aproveitar que eu desmontei o canivete e fazer realmente uma aplicação que chegue aonde a gente quer, que é entre as arruelas. E aqui eu então vou repetir aquele processo que eu fiz, sendo que eu vou colocar primeiro aqui um pouco de nano-oil, depois colocar o washer de teflon. Então colocar ali primeiro, depois um pouco mais de nano-oil em cima desse washer de teflon. E aqui então o segundo washer. Então aqui com o segundo washer. Agora, como vocês podem ver, esse é um canivete que ele é bem simples de montar e desmontar. Vamos tentar adicionar aqui, ver se está tudo bem encaixado mesmo. E tentar encaixar esse liner aqui. Então o liner já entrou ali também, sendo que só falta então a tala aqui de Greavery. Colocando a tala, agora eu vou apertar então esses 3 parafusos que faltam. E aqui mais uma vez então eu optei por acelerar o vídeo ao invés de cortar, mas eu basicamente apertei então os parafusos ali do final do cabo. E aqui antes de colocar então o pivô, eu só vou confirmar se está funcionando tudo certinho na ação do canivete. Já está tudo funcionando certo. Então aqui eu vou voltar pro clipe pro bit do tipo T10, tá? Aqui então, pegando aqui o bit T10 e já vamos colocar o pivô dele. Na verdade, antes de colocar o pivô, eu vou abrir aqui o trava-rosca, lembrando sempre que para vocês utilizem trava-rosca que permita a desmontagem então de torque baixo. Então é importante ali permitir desmontagem, não pode ser o que não permite desmontagem. E eu vou passar então aqui um pouco de trava-rosca nesse parafuso. Então vou passar aqui só uma gotinha, ainda tem um pouco de resquício do trava-rosca que veio ali de fábrica. E se a gente pegar aqui então, já deve ser possível vir e ajustar ali. Eu acabei deixando cair um pouco de trava-rosca ali na tala, mas não tem problema, é bem tranquilo de vir e limpar. Então já vou aproveitar até pegar um papelzinho aqui e limpar essa gotinha ali que caiu então na tala. Sendo que apertando aqui, a minha ideia vai ser primeiro apertar o pivô ao ponto de deixar a ação dura. Então apertar aqui um pouco o pivô. Aqui com certeza ele vai estar com uma ação bem dura na lâmina, realmente ó, tá bem dura mesmo. E agora eu quero vir então soltando aos poucos. Então soltar aqui um pouco, ver como tá a lâmina. Aqui ele está com um pouquinho de jogo, então preciso apertar mais um pouco ainda. E vim então fazendo esse balanço entre o quanto ele está com a ação suave e o quanto ele está então sem jogo ali. Dá para ver aqui a diferença que o nano-oil faz, então o canivete que já está muito mais suave. Então ali dá para sentir ele bem suave. Sendo que ele já não está com nenhum tipo de jogo, então já está totalmente bem travado. E o ideal é que vocês, depois de passar então o trava-rosca, deixem o canivete quieto aí por algumas horas. Então, alguns dizem aí 24 horas. Se você não ficar abrindo e fechando muito, não vai fazer muita diferença. Normalmente no meu uso, eu só coloco no bolso ali e já sigo para minha rotina. Mas o ideal é que você não pegue então um canivete que você passou o trava-rosca e você fique abrindo e fechando muito. É a questão da centralização dele aqui, ó. Acabou vindo um pouco para o lado, isso deve ser pela questão da tensão nos parafusos. Depois talvez eu tente então melhorar a parte da centralização, mas agora não estou muito preocupado com isso. Então ali, se eu mudar a ordem que eu aperto aqui a tensão dos parafusos, talvez isso melhore. Como não está pegando então de nenhum dos lados, eu vou então partir agora para colocar o clipe de bolso. Então para colocar o clipe de bolso eu vou voltar aqui pro bit T6, pegar aqui o bit T6 e vir então apertar aqui o clipe de bolso de volta. E aqui eu também decidi acelerar o vídeo, porque na parte de colocar os clipes de volta ali não tem segredo nenhum. Eu só coloquei e apertei os 3 parafusos. E então aqui a gente fez a desmontagem completa do canivete Cold Steel Voyager Large Tanto.
Se ficar mais alguma dúvida, deixem na seção dos comentários. Como eu mostrei para vocês, é um canivete bem fácil de fazer a manutenção geral. Ele não estava muito sujo, foi mais para mostrar realmente para vocês como funciona a trava Trade Lock. E comentem aí quais outros tipos de trava vocês querem ver. Bastante gente tem pedido então a trava Compression Lock, que eu pretendo gravar para vocês. E para o vídeo de hoje, então, acho que era isso. Lembrando que eu vou deixar para vocês o link para compra então, dos modelos da Cold Steel e são links então de afiliado à Amazon, ou seja, sempre que vocês compram algum desses canivetes por algum link meu, vocês me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!